Bem-vindos a mais um vídeo. Falta mais ou menos um mês para a Copa do Mundo e aqui em casa somos entusiastas de Copa do Mundo, de futebol no geral, e eu decidi unir aqui essas duas grandes paixões no vídeo, porque eu vou trazer para vocês 48 livros diferentes de cada um dos 48 países que vão para a Copa do Mundo, cada uma das 48 seleções, então. E eu fiz essa lista assim porque eu vi um post, eu até vou pegar o nome dela certinho, porque apareceu para mim aleatoriamente no Instagram, um post da Nádia Tamanaha. Ela tem um perfil literário e também um canal no Instagram. Se eu não me engano, ela tem um clube de leitura que foca mais em livros contemporâneos. E ela fez um post, então, com obras de vários países diferentes. E pelo que eu vi, ela tem justamente essa proposta no clube dela de ler obras de outros países, de outras nacionalidades que não sejam tão comentadas assim. A partir desse post, que não era necessariamente um livro por país, mas trazia vários países diferentes, eu fiquei com vontade de procurar um livro para cada um desses 48 países e rendeu essa lista aqui. A ideia não é fazer um projeto fechado, ficar um período de tempo lendo esses livros ou algo do tipo, mas eu confesso que eu fiquei com vontade porque a lista ficou muito interessante, ela ficou bem diferente, são vários países diferentes que vão para a Copa desse ano, então eu quis compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha lista. Eu acho que um dos hobbies do leitor é fazer listas que ele não necessariamente vai cumprir, eu não sei vocês, mas eu adoro fazer lista de livros, e é justamente nesse tipo de hobby que a gente acaba descobrindo grandes obras e livros não tão comentados também, né? Inclusive, infelizmente, não teremos 3 grandes nomes, porque essas 3 seleções não vão para a Copa, que é o caso da Itália, que eu facilmente colocaria Dante aqui, a Grécia com Homero, e também a Polônia, que eu já tinha até pensado em colocar o Quo Vadis aqui nessa lista, mas a Polônia foi eliminada pela Suécia e não me permitiu colocá-la aí nessa lista. Mas enfim, eu achei muito divertido fazer essa lista, por isso que eu quero trazer para vocês, especialmente encontrando várias obras em português trazidas por algumas editoras diferentes. A Carambaia tem muitos títulos aqui desses livros de outros países. Tá em ordem alfabética, tá? Só para avisar vocês. Eu vou deixar todos os links que eu encontrei aqui embaixo. A maioria tem em português, alguns só em inglês, mas eu busquei majoritariamente livros que estivessem já em português, que tivessem tradução para nós, né? Foi um dos critérios. Eu também busquei livros mais representativos daquele país ou livros que eu já li, também foi uma das prioridades. Enfim, é bem aleatória, não esperem uma certa lógica aqui necessariamente. Mas começando então com a África do Sul, eu escolhi Desonra, do Coetzee, enfim, eu vou falar vários nomes aqui que com certeza terão as pronúncias equivocadas, então sinto muito por isso, mas enfim, Desonra é o livro da África do Sul, eu ainda não tenho, mas eu já vi algumas pessoas lendo e eu fiquei com vontade de ler esse livro. Basicamente ele conta então a história de David Laurier, enfim, um homem que cai em desgraça. Ele é um professor de literatura que não sabe como conciliar sua formação humanista, seu desejo amoroso e as normas politicamente corretas da universidade onde dá aula. Mesmo sabendo do perigo, ele tem um caso com uma aluna. Acusado de abuso, é expulso da universidade e viaja para passar uns dias na propriedade rural de sua filha. No campo, esse homem atormentado toma contato com a brutalidade e o ressentimento da África do Sul pós-apartheid. Bem interessante, parece bem polêmico, bem profundo. Esse livro ganhou o Booker Prize em 99 e o autor ganhou o Nobel de Literatura em 2003. Então é uma obra bem representativa, vai tratar sobre temas bem importantes para a África do Sul, especialmente essa questão do apartheid, da transição social também, né? Partindo para a Alemanha, agora uma obra que eu tenho e já li, eu coloquei aqui Fausto, do Goethe, como o representante da seleção alemã. Então, Goethe é o grande nome da Alemanha, né? Quando a gente pensa em literatura alemã, necessariamente as obras dele são muito emblemáticas, muito representativas, tem bastante força, então eu decidi colocá-lo aqui. E tem as duas partes, né? Eu trouxe só a primeira parte aqui para representar, para não ficar com uma pilha gigantesca de livros, e aqui a gente tem a história, então, de Fausto, que é esse professor que vai trocar a alma com Mefistófeles, essa figura diabólica, para ter o maior conhecimento possível, ter uma mulher que ele estava apaixonado também, enfim. Depois do Fausto II vira uma viagem muito louca que aparece Helena de Troia, ele vira um imperador, um chefe de governo, enfim, uma loucura. Mas Fausto é muito importante para a literatura moderna num todo, não só para a Alemanha, né? Fora que tem toda essa questão do ideal romântico, do romantismo, que aparece mais lá no Werther do Goethe, mas aqui a gente também tem um pouco disso, tem
o classicismo alemão, tem várias vertentes e várias ideias que perpassam tanto a vida do Goethe como também a obra em si, porque como tem duas partes bem diferentes, tem aí alguns elementos bem emblemáticos da literatura e da cultura alemã, essa questão da ambição intelectual também, enfim, acho que Fausto é um ótimo representante para a Alemanha aqui. O próximo país da lista é a Arábia Saudita, não tem nenhum livro da Arábia e também eu não encontrei exatamente um livro traduzido em português que representasse melhor esse país, então eu escolhi aqui Cidades de Sal, que só tem a edição em inglês no link que eu vou colocar para vocês, que é do Abdelrahman Munif. E esse livro narra a transformação radical de uma comunidade beduína após a descoberta do petróleo, mostrando o choque entre a tradição milenar do deserto e a modernidade tecnológica imposta. Embora o autor tenha tido a cidadania revogada por suas críticas, o livro é o registro mais profundo da metamorfose saudita no século XX. Achei bem interessante isso aqui também, né? Vamos ver se um dia chega aqui para nós em português. Para representar a seleção argelina, a Argélia, então aqui na nossa lista, eu coloquei, é claro, Albert Camus, um grande escritor franco-argelino, ele escreve em francês e ele é muito renomado. Eu coloquei aqui A Peste para representar, porque embora eu já tenha lido O Estrangeiro também, que é o principal livro dele, eu considero que aqui a gente tem um livro até mais emblemático nesse sentido político para a Argélia, porque também é uma espécie de analogia à invasão alemã de Hitler, no caso, aqui na Argélia. Então a gente tem aqui uma epidemia. A cidade de Oran, na Argélia, é infestada por ratos, então começa essa epidemia. É bem diferente ler esse livro a partir da nossa experiência com a pandemia, né, a partir de 2020, mas enfim. De qualquer forma, que não só a gente trata sobre essa questão de saúde pública, especialmente acompanhando o Dr. Riot, mas a gente também tem essa questão política envolvida. Então acho que aqui ficou um bom representante para a Argélia também. Essa paisagem solar de Oran e da Argélia no geral aparece bastante nessas obras do Camus, né, pelo menos no que eu conheço dele, e até em O Estrangeiro tem toda um mormaço, assim, um calor forte que envolve muito essa história, né, e aqui em A Peste a gente também tem um pouco disso, essa ambientação. E o Camus ganhou o Nobel de Literatura também, foi em 1957, então é um autor bem importante, filósofo também, existencialista, né, do existencialismo de Camus, digamos assim, e uma obra muitíssimo interessante. Agora nós viajamos para a Argentina, e eu não li ainda, mas tenho aqui na minha estante o Borges, né, Jorge Luis Borges, com seus ficções. Eu pensei também em colocar aqui o Martim Fierro, do José Hernández, que é uma obra bem emblemática também. Mas eu acho que a Argentina, até como um país vizinho, né, já tá com uma cultura um pouco mais espalhada, digamos assim, e a gente não ouve tanto falar sobre aquele livro, mas a gente ouve muito falar sobre Borges, que foi um escritor até que, para alguns, foi injustiçado por nunca ganhar o Nobel de Literatura, né? Aqui trazendo um pouquinho sobre o livro, já que eu não li, né? É uma coletânea de contos que exploram labirintos, espelhos, bibliotecas infinitas e o tempo. Borges tem essa fama de ser um pouco difícil, né? Porque tem toda essa narrativa labiríntica. Eu já li alguns textos dele, especialmente ensaios sobre Dante, sobre Shakespeare, se eu não me engano, mas eu nunca cheguei a ler um livro inteiro dele ainda. Passando então para o sexto país, que eu ainda não tenho na estante, mas eu tenho vontade, confesso, de ler esse livro aqui, que é Pássaros Feridos, para representar a Austrália. É de Colin McCluggh. Eu acho que esse é um livro bem famosão, assim, né, de ter nas estantes dos anos 90, não sei, tenho essa impressão porque a minha mãe tinha esse livro e eu fiquei com vontade de ler também porque ela fez uma propaganda sobre essa obra. Aqui a gente tem uma saga épica que atravessa 3 gerações da família Cleary, eu acho, né, enfim, em uma fazenda de ovelhas no isolado Outback australiano, centrada no amor proibido entre Maggie e o padre Ralph de Bricassart. Negócio meio esquisito, né? Mas enfim. Esse aqui é o livro australiano mais vendido da história. Então, né, bem representativa aí de seu país. Partindo para a Áustria, eu trouxe aqui para representar a Áustria a autobiografia de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, justamente porque aqui a gente tem a história da Áustria mesclada à história de Stefan Zweig, que é uma história interessantíssima por si própria, mas especialmente nós temos um mundo austríaco antigo ruindo, a partir aqui
do século XX, né, que o Império Austro-Húngaro vai cair a partir da Primeira Guerra Mundial, depois tem todo o contexto, mais uma vez, das invasões alemãs. Então aqui a gente acompanha isso, mas também com essas lembranças dos Zweig sobre o mundo antigo austríaco, que era um mundo muito rico culturalmente, né? Eu acho que isso que mais fica, e talvez tenha sido uma das coisas que mais deixou os Zweig mexido, assim, porque ele tem essa relação profunda com a cultura austríaca, e ele perde a sua identidade nacional, perde a sua nacionalidade, e perde também um pouco dessa cultura. Partindo, então, para o 8º país da nossa lista, temos Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, para representar a Bélgica, a fantástica geração belga, acho que era assim que eles chamavam a seleção. Enfim, escrito como uma carta do imperador romano Adriano para seu sucessor Marco Aurélio, o livro reconstrói a vida, os amores e as reflexões filosóficas de um dos maiores governantes da história. Esse livro ganhou o Grand Prix do Roman da Academia Francesa, e a Yourcenar foi a primeira mulher na Academia Francesa, sendo que ela nasceu na Bélgica, né? Então representa essa ideia do humanismo belga também, mas com a língua francesa. O próximo país é a Bósnia e Herzegovina, e aqui eu confesso que foi puramente uma lembrança afetiva minha, porque eu já li esse livro quando eu era criança, eu tinha na biblioteca do colégio, que foi o Diário de Zlata, da Zlata Filipovic, que foi um relato real de uma menina de 11 anos quando teve todo o conflito durante o cerco, né, de Sarajevo, nos anos 90. Então eu lembro de ter lido esse livro e ficado bem impactada, porque eu já tinha lido de Anne Frank, que eu acho que tem muito mais fama, mas eu me senti mais impactada pelo livro das Zlata. Então eu decidi colocar aqui como essa representação também. Como eu falei, né, eu priorizei alguns livros que eu já tinha lido, que eu teria alguma coisa mais para compartilhar, alguma experiência, né. E eu acho que também fica mais representativo, né, considerando que ela viveu ali no conflito e ela trouxe para a literatura essa ideia do conflito por meio do seu diário. O próximo país é o Brasil, a seleção mais vencedora da história das Copas do Mundo, podemos dizer isso. Mas eu trouxe aqui para representar o nosso país o maior escritor da história do nosso país, né, com o meu livro preferido dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o grande escritor da literatura brasileira, e Memórias Póstumas é o grande livro do realismo brasileiro, né? Praticamente o livro emblemático do realismo brasileiro, trazendo um monte de ironia, crítica social, todo aquele contexto ali do século XIX no Brasil, as pressões sociais, as mudanças que o país enfrentava. Então eu achei um ótimo representante, não poderia, né, não ser Machado de Assis aqui para representar o nosso país. Agora temos Cabo Verde com um livro cujo título eu já achei bastante curioso, que é o Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo, do escritor Germano Almeida. Então aqui a gente tem, após a morte de um rico comerciante, seu testamento em áudio revela segredos inesperados e uma vida dupla, traçando um painel da sociedade cabo-verdiana. Esse autor aqui ganhou o prêmio Camões em 2018, então tem aí uma importância também para o seu país. E tem essa ideia da identidade cultural de Cabo Verde bem representada, também fiquei bem curiosa aí com essa história. Para o Canadá eu trouxe Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery, que eu acho que trouxe assim pra gente, né, de certa forma, esse imaginário do Canadá, e especialmente porque virou série e os livros fizeram muito sucesso, tem várias edições disponíveis aqui no Brasil, então acredito que, pelo menos para nós, tenha sido uma obra bem representativa do Canadá, que eu sempre lembro desse livro, pelo menos, quando se fala do Canadá. E aqui, então, a gente tem a Anne, que era uma menina órfã de 11 anos, e ela vai ser adotada meio que por erro, por dois irmãos que vivem ali numa fazenda. Eles queriam um menino para ajudar nos trabalhos, eles mandam por erro, né, essa menina, que é uma menina falante, uma menina cheia de personalidade, mas ela vai crescendo e amadurecendo nessa casa e trazendo muita vida também para essa casa. Eu gosto demais dessa história, e o livro é melhor até que a série, né? Eu gosto também da forma com que a série foi desenvolvendo a personagem, enfim. Próximo país da nossa lista é o Catar, e esse aqui é um livro que não tem em português, é o Corsário, do autor Abdulaziz Al-Mahmoud. É um romance histórico ambientado no século XIX sobre as disputas marítimas, pirataria e a luta por poder entre britânicos e tribos locais no Golfo Pérsico. Tem essa herança marítima do Catar, essa questão do petróleo envolvido também, então acho que ficou um bom representante. Mas o Catar é um país recente também, né? Interessante como às vezes a gente tem esses países que são meio novos enquanto nação que a gente conhece hoje, mas que tem
toda uma carga cultural no passado, né, que, enfim, é muito maior do que apenas esse país que acabou de surgir. Passando então para o próximo, que é a Colômbia, e aqui, embora eu já tenha lido outros livros do Gabriel Garcia Marques, eu acho que não tem como não colocar 100 anos de solidão. Seria como não colocar a Shakira aqui como representante da cultura pop, mas Gabriel Garcia Marques é o maior nome da Colômbia, também Nobel de Literatura em 1982, foi 1982 isso? E 100 anos de solidão é um livro que eu ainda não li, mas muito recomendado. E pros dois lados, assim, porque tem gente que odeia, quer saber a minha opinião, e tem gente que tem como preferido e também quer saber a opinião. Mas enfim, eu tenho bastante curiosidade, assim, pra saber o que eu vou achar, então, da saga da família Buendia na mítica aldeia de Macondo, onde o fantástico e o real se misturam ao longo de 7 gerações. A alma do realismo mágico, né, representa a história cíclica da Colômbia e também da própria América Latina. Próximo país é a Coreia do Sul, e aqui eu trouxe a Han Kang, que foi recentemente laureada com o Nobel de Literatura, né, em 2024, e eu escolhi o livro Atos Humanos, dessa autora, porque aqui a gente tem uma questão política também da Coreia do Sul. Han Kang retoma um episódio da história de seu país para tratar de temas como luto e memória, violência e política. Em maio de 1980, na cidade sul-coreana Gwangju, não vou saber dizer isso, mas enfim, o exército reprimiu um levante estudantil, causando milhares de mortes. Entre os sobreviventes está o menino Dong-go, de apenas 15 anos, que busca seu melhor amigo em meio às vítimas no ginásio, onde os cadáveres estão à espera de reconhecimento. Provavelmente um livro bem pesado, né? Mas eu confesso que eu fiquei bem curiosa em relação a essa história aqui, e tem essa questão da democracia moderna na Coreia do Sul, então acho que ficou uma boa escolha também. Para a Costa do Marfim, temos Alá e as Crianças Soldados de Amadou Kourouama. Kourouama, acho que é isso. Um menino soldado narra suas experiências em guerras civis africanas com uma voz ingênua e ao mesmo tempo cínica, guiado por seus dicionários e por Alá. Um dos principais autores de língua francesa da África nos leva a um dilacerante mergulho num continente com estratos sociais inteiros em decomposição, através da ignomínia de crianças soldados na Costa do Marfim. O enredo é centrado na figura de Birahina, um menino que se envolve nas guerras tribais africanas quando, ao ficar órfão, atravessa uma parte do continente à procura de sua tia. Também recebeu um prêmio em língua francesa e trata justamente aí dessa literatura africana francófona, né? Então achei bem interessante, também representa conflitos ali na Costa do Marfim e também tem uma edição, tradução, né, em português para nós. Para a Croácia, eu escolhi o Museu da Rendição Incondicional da Dubravka Ugreski, enfim. Eu até vi que a Jamile leu recentemente esse livro, gostou bastante. E é um livro de memórias, e aqui é outro caso interessante de país que não existe mais na sua forma antiga, ao mesmo tempo tem uma carga cultural de muitas eras, porque aqui eu escolhi um livro que, na verdade, é de uma autora que nasceu na ex-Iugoslávia. A mãe dela é búlgara e o pai era croata, mas ela nasceu na antiga Iugoslávia. Então tem muito dessa ideia também da perda de identidade nacional, que é um tema muito interessante na literatura. Eu acho que é interessante também a gente estudar e entender essas outras culturas por meio dessas pessoas que veem as suas próprias culturas ruindo, mas que de alguma forma conseguem fazer com que elas se mantenham na literatura por gerações, por milênios, né? Então eu acho isso muito bonito. Então aqui no Museu da Rendição Incondicional, ela vai juntar vários elementos, tem um pouco de autoficção, pelo que eu vi também. Foi escrito em 1966, numa língua que ainda se denominava sérvio-croata, e era o principal idioma da ex-Iugoslávia, traz diáspora, essa sensação de perda, então acho que ficou uma escolha bem interessante. Talvez uma das escolhas mais difíceis seja da próxima seleção, que é Curaçao. E Curaçao foi bem difícil de achar alguma coisa, mas eu achei Jogo Duplo, do Frank Martineau Arion. Parece que é um dos livros mais lidos em Curaçao, mais representativos da sua cultura. Mas eu não achei nem em português, nem em inglês esse livro aqui. E trata de 4 homens que jogam dominó em um domingo e, através de suas conversas e segredos, o livro revela as tensões sociais, políticas e sexuais da ilha. Representa a estrutura social complexa do Caribe holandês e a luta por autonomia e identidade. Chegamos ao Egito do príncipe Mohammed Salah,
E aqui eu escolhi, então, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, que é um livro que passou por milênios, gerações também, e é composto ali por cantos, por elementos bem religiosos, assim mesmo, da mitologia egípcia. E eu confesso pra vocês que, quando eu era criança, era uma das mitologias que eu mais amava. Até eu lembro que tinha uma série de livros do Rick Riordan, que é aquele autor do Percy Jackson, né, mas que ele fez tratando sobre a mitologia egípcia, e eu era apaixonada por aquela série, então eu trouxe um pouquinho aqui da história da mitologia egípcia para representar essa grande civilização com um impacto cultural muito forte até hoje, até na civilização ocidental, né, um país muito importante. Voltamos para as Américas com o Equador, e aqui no Equador a gente tem o livro Huasipungu, de Jorge Icaza. Inclusive tem uma edição que eu acho que foi a Pinard que fez desse livro aqui no Brasil. É um romance realista que expõe a exploração brutal e a luta dos povos indígenas do Equador contra os latifundiários. Então vai tratar aí dessa questão indigenista também, né? Será que essa palavra tá correta? Mas enfim, das comunidades nativas ali do Equador. Então eu decidi colocar este livro. Agora para a Escócia temos Sir Walter Scott, com seu Ivanhoe, ou Ivanhoe para nós brasileiros, que é o primeiro romance moderno histórico. Um marco do romance histórico, como a gente conhece hoje, com personagens fictícios e pessoas reais e acontecimentos reais. Começou aqui com Ivanhoe, então é um livro bem importante e que representa um pouco também, né, dessa cultura, dessa localidade, porque aqui nós temos Wilfred de Ivanhoe, um cavaleiro saxão que retorna das cruzadas para reivindicar sua herança e o amor de Lady Rowena. Acabei de lembrar de Rowena Ravenclaw, lá do Harry Potter, mas enfim. Então a gente tem essa trama aqui que também envolve Robin Hood e a tirania do príncipe João, o João Sem Terra, que todo estudante de direito já ouviu falar, enfim. Então aqui a gente tem a Escócia, que inclusive vai jogar contra o Brasil aí. Quem será que venceria essa batalha? Ivanhoe ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Eu já voto em Memórias Póstumas, apesar de nem ter lido Ivanhoe. Partimos para a Espanha e não poderia ser outro senão Dom Quixote de La Mancha, né, de Miguel de Cervantes, apenas o romance fundador da literatura moderna, como a gente conhece hoje, do romance moderno que a gente conhece hoje, está aqui em Dom Quixote. Um livro incrível que vai contar a história do engenhoso Dom Quixote de La Mancha, um fidalgo que basicamente leu muito Ivanhoe, muitos romances de cavalaria, e ele meio que enlouquece e acha que ele mesmo é um cavaleiro andante. Então, junto a Sancho Panza, seu fiel amigo, fiel escudeiro, então ele vai partir aí contra grandes monstros, dragões, que na verdade são moinhos de vento, enfim. É um livro que vai mudar tudo que a gente conhece na literatura, então é essencial que a gente leia. E tem até uma curiosidade que eu coloquei aqui para trazer. Em 2002, ele foi eleito por uma comissão de escritores de 54 países o melhor livro de ficção de todos os tempos. Chegamos ao país sede, então um dos países sede da Copa do Mundo, que são os Estados Unidos, e é óbvio que eu trouxe meu livro preferido da vida de todos os tempos para representar os Estados Unidos, que é Moby Dick, de Herman Melville. Mas eu também trago porque tem a sua representatividade de país, né? Aqui a gente tem o Pequod, que é esse navio baleeiro que leva uma série de pessoas de lugares diferentes do mundo numa expedição marítima baleeira ali no século XIX, e esse navio praticamente atua como um microcosmo dos Estados Unidos. Então é bem interessante ver toda essa formação aqui desse país em ascensão e como é uma ascensão que pode ser muito perigosa também. Então tem elementos de indústria do país, né, dos Estados Unidos, e as questões raciais, as questões culturais estão todas em Moby Dick. É a minha literatura preferida, né, e Moby Dick é o meu livro preferido de todos os tempos, como eu falei. Mas enfim, eu acredito que não só aqui a gente tem essa busca obsessiva de Ahab, desse capitão que uma vez sofreu com uma baleia, com a Moby Dick, essa cachalote albina que arrancou a perna dele, e ele precisa se vingar dessa baleia, mas também tem todas essas questões existenciais, filosóficas, bíblicas, enfim. É uma grande enciclopédia da literatura e da literatura norte-americana também. Então, Moby Dick tem que representar os Estados Unidos, com certeza.
O próximo é a França, e na França a gente também tem um dos meus livros preferidos de todos os tempos, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. E a França tem muitos representantes, né? Mas Victor Hugo é um dos meus escritores preferidos. Não tem jeito, então sinto muito aos que odeiam Victor Hugo, sempre defenderei as suas enormes digressões. E não só porque a gente tem que representar a França, e aqui a gente tem descrições de esgotos de Paris, de ruas de Paris, de revoluções de Paris, de revoltas das ruas de Paris. Então tá tudo aqui, tá? Paris e França estão muitíssimo bem representadas. Também poderia ter colocado o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, porque também é cheio de descrições, e especialmente da França da Idade Média, né? Mas, enfim, Os Miseráveis é um romance maravilhoso aqui. Assim como em Don Quixote, que eu trouxe só o volume 1, aqui tá só o volume 1, porque são 2 calhamaços enormes, mas que valem cada página, na minha humilde opinião, né? Aqui a gente acompanha o Jean Valjean, que é um homem que comete um furto para tentar matar a fome de sua família. Ele acaba preso, ele tenta fugir várias vezes, por isso ele fica anos e anos na prisão. E ele acaba sendo meio que estigmatizado nesse sentido. Ele se torna um ladrão para sempre, um criminoso para sempre, até que a figura de um bispo muito bom, que traz a bondade e a empatia toda nessa figura, ele olha para esse homem e vai fazer um gesto de bondade para esse homem que vai transformar a vida dele para sempre. E é a partir disso que a gente acompanha as várias andanças de Jean Valjean aqui nesse livro maravilhoso, com personagens maravilhosos também. O próximo país, a próxima seleção aqui representada é Gana, e eu confesso que eu fiquei bastante curiosa com esse livro aqui, que é O Caminho de Casa, de Yaa Gyasi. Não sei como é que pronuncia, mas enfim, ela se tornou um dos nomes mais comentados na cena literária norte-americana em 2016. Seu romance de estreia, O Caminho de Casa, recebeu resenhas dos mais importantes jornais e revistas, e inclusive chegou tanto na lista de mais vendidos do The New York Times, como na lista dos 100 livros notáveis do ano do mesmo jornal. Com uma narrativa poderosa e envolvente que começa no século XVIII, numa tribo africana, e vai até os Estados Unidos dos dias de hoje, Yaa mostra as consequências do comércio de escravos dos dois lados do Atlântico, ao acompanhar a trajetória de duas meias-irmãs e de gerações seguintes dessas linhagens. Efia e Ezi, irmãs que não se conhecem, nascem em duas aldeias tribais diferentes de Gana. Efia, a moça mais bonita do lugar, é vendida pelos pais para um colonizador inglês chamado James e viverá com conforto nas salas palacianas do castelo de Cape Coast. Como é que fala isso? Acho que é Cape Coast, né? Enfim. Kay, seu filho mestiço, será enviado para estudar na Inglaterra antes de voltar à Costa do Ouro para servir como administrador do império. Mas a sua irmã Ezi terá outra sorte. Encarcerada abaixo dos aposentos de Efia, no calabouço das mulheres do castelo, ela logo será embarcada com destino à América, onde será vendida como escrava. Então a gente tem essas duas meninas de uma tribo ganesa que saem, uma para a aristocracia inglesa, digamos, e a outra vai se tornar uma escrava na América. Bem interessante, parece bem pesado, né, bem visceral, assim, mas fiquei bem interessada e parece que foi um livro bem emblemático. Ganhou o American Book Award e representa bastante da cultura ganesa, né, então acredito que tenha sido uma boa escolha para essa lista. O próximo país é o Haiti, e nós também temos edição aqui no Brasil para uma obra deles, que é Senhores do Orvalho, de Jacques Roumain, uma das obras fundadoras da literatura haitiana. O romance tem como protagonista Manuel, que volta para seu povoado no Haiti, depois de 15 anos vivendo em Cuba como cortador de cana. Ao retornar, a paisagem que encontra em Fonds Rouge não é a mesma. Após décadas de desmatamento, a terra está seca, as fontes de água desapareceram e a população padece da miséria e da fome. Então ele meio que vai surgir como uma espécie de herói aqui nesse cenário catastrófico no Haiti, e vai trazer também uma ideia de tradições ancestrais, tentando unir esse povo. E esse livro só tinha uma edição no Brasil em 1954 e ganhou uma nova tradução, então, pela Carambaia, e parece ser uma obra bem amada, bem lida no Haiti, bem representativa deste país. Outro livro muito representativo de seu país é o próximo que eu escolhi para Holanda, que é Max Havelaar, de Multatuli.
Esse livro tem uma premissa muito interessante e ele sai, inclusive, pela Aine. Tem uma capa diferentona aí, como os livros da Aine são, né? Sou corretor de café e moro na Lauriergracht, no 37. Com essa frase de abertura, tanto prosaica quanto memorável, começa o maior clássico da literatura holandesa, publicado em 1860. Definido como o livro que matou o colonialismo, é uma obra de devastadora modernidade, seja pela refinada estrutura narrativa ou pela força em denunciar crimes. Até hoje é considerado o principal romance da história da Holanda, e usando o pseudônimo de Multatuli Eduardus Dekker, um ex-assistente residente, cargo semelhante ao de vice-governador, denuncia a corrupção e o massacre praticado pelo governo holandês nas então Índias Holandesas, atual Indonésia. Max Havelaar é comparado a Don Quixote e Tristram Shandy, e segundo o crítico Otto Maria Carpo, o livro ocupa na literatura universal lugar de grande importância. Provocou intensas reformas na política holandesa e foi estudado por intelectuais de diversas áreas como Freud, Lenin, Mahler e Hermann Hesse. Bem interessante, bem polêmico e fala bastante aí sobre a história da Holanda também, né? O próximo país é a Inglaterra, a nossa próxima seleção é a Inglaterra e eu escolhi, claro, Paraíso Perdido de John Milton, porque John Milton se preparou para criar o grande livro da língua inglesa, e ele conseguiu. Ele fez um épico da história da queda do homem e da queda de Satã, né, que são coisas muito correlatas, e ele vai trazer tanto a teologia como a ficção, como a poesia nesse épico maravilhoso, que é um livro impressionante, porque ele é um livro que beira a contemplação, beira o sublime de tão maravilhoso que é. Então, eu sempre faço propaganda dele aqui pra vocês, estou fazendo uma leitura conjunta dele agora, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre Paraíso Perdido, mas é um livro que realmente representa não só esse país, essa nação, como também representa a própria língua inglesa. Então não poderia ser outro. Apesar de, claro, termos vários nomes incríveis da literatura inglesa que poderiam estar aqui, como Jane Austen, as Irmãs Brontë, ou o próprio Charles Dickens, enfim, são muitos os nomes, né? Mas fica aqui, então, com Paraíso Perdido, que foi o pai de todos eles, digamos assim. Partindo para o Irã, eu escolhi aqui um livro que eu tenho e que eu quero muito fazer a leitura desse livro, parece um livro muito importante, que é Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. A Azar Nafisi foi uma professora de literatura e ela deu aulas sobre obras ocidentais num contexto pós-revolução iraniana. Então vou ler um pouquinho sobre o livro para vocês. Então Nafisi vai revisitar as memórias da época em que lecionou literatura inglesa na Universidade de Teherã, de 79 até 81, quando foi expulsa da faculdade por se recusar a usar o véu. Ela vai debater, então, os clássicos da literatura ocidental com as alunas, como Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, Lolita, Daisy Miller e O Grande Gatsby, e a partir das discussões literárias realizadas, as alunas puderam refletir sobre como as histórias narradas nos livros ecoavam em suas próprias realidades. Um livro muito forte, né, e vai justamente tratar sobre essa resistência cultural. Então, essa professora e essas alunas em encontros secretos apenas para ler livros que nós amamos, livros que nós lemos livremente. Então, acho que ficou uma grande representatividade aqui para o Irã. E o próximo é o Iraque, com um livro que também me deixou muito curiosa, que eu também não li ainda. Eu só li 12 dos 48 livros que eu tô trazendo para vocês, né? Então, por isso que eu não tenho tanto assim para falar sobre a minha experiência, mas eu pesquisei bastante sobre eles e muitos deles me deixaram com muita vontade de ler, como é o caso de Morrer em Bagdá, do Sinan Anton. Esse é um romance iraquiano que poderia ter como título, igualmente, Viver em Bagdá, mas exatamente Viver em Bagdá sob o regime de Saddam Hussein. Aqui é uma espécie de manuscrito, então o narrador, né, deixou esse manuscrito e o narrador é o ex-prisioneiro Furá, e esse manuscrito teria sido achado nos arquivos da polícia de Bagdá e fala sobre o dia a dia na prisão, né? Mas também das lembranças dele sobre a infância, sobre a juventude, a adolescência desse prisioneiro. Então vai misturar esse presente e o passado, e tanto uma prisão interna dele nas suas memórias, como essa prisão externa, que é onde ele está, mas também o próprio país dele, a opressão que ele sofre no país dele. O lado claustrofóbico é contrabalanceado pelo relato dos dias de universidade, incluindo interesses literários, esportivos, pelo futebol, inclusive. Achei bem
uma coincidência adequada para esse vídeo. Românticos, sexuais e familiares. São mulheres, aliás, os dois principais personagens do livro depois do narrador. Sua namorada e sua avó materna. Esta representa a tradição familiar de crença cristã caldeia mais antiga que a própria presença árabe na região. E a sua namorada é subversiva por inconsciência ao acolher não o passado, mas o presente imediato e imperativo do desejo. Enfim, achei bem curioso e traz essa tragédia contemporânea que acabou participando muito da nossa cultura, e a gente fala muito, né, sobre a guerra no Iraque, porque acabou sendo algo muito emblemático ali no final do século XX. Então acredito que seja um bom representante aí para a história do Iraque. A nossa próxima seleção é o Japão, e eu coloquei aqui para representar o Japão o Musashi, do Yoshikawa, acho que é assim que fala, né? Eu ainda não li, mas tem bastante gente lendo esse livro esse ano por conta do clube da Tatiana Filtrin, né? Então acho que tá dando um boom aí de leituras e as pessoas estão gostando bastante pelo que eu estou vendo, por quem eu acompanho, né? E aqui a gente tem a vida fictícia de Miyamoto Musashi, o maior samurai do Japão, em busca pelo aperfeiçoamento espiritual e técnico através do caminho da espada. Então a história se passa ali entre 1500, 1600 e pouco no Japão, e a cultura japonesa é uma cultura bem diferente da nossa, né? Muito rica. Então acho que essa história representa bem toda essa grande cultura e riquíssima cultura que é a cultura japonesa. E agora que está surgindo, né, essa ideia de trazer alguns clássicos ou grandes obras que são da cultura oriental, mas especialmente culturas orientais ali do Japão, Coreia, enfim, tem surgido bastante essas obras aqui para nós, né? O próximo país é a Jordânia, e eu coloquei aqui também um livro que tem em português, que é Meu Nome é Salma, da Fadia Fakir. E aqui a sinopse é a seguinte: após engravidar fora do casamento e fugir de um crime de honra na Jordânia, Salma busca uma nova vida na Inglaterra enquanto tenta se reconciliar com sua identidade e seu passado. Esse é algo bem pesado e que traz o conflito cultural bem presente, né? Representa o conflito entre a tradição e a modernidade na Jordânia e a voz das mulheres na diáspora árabe. O próximo país é o Marrocos. Se eu não me engano, esse livro aqui não tem em português, ou tem só algumas versões antigas, que é O Menino de Areia, de Tahar Ben Jelloun. E achei bem curiosa essa história aqui, que é o seguinte: um pai, frustrado por ter apenas filhas, decide criar sua oitava filha como um menino, forçando-a a viver uma farsa que explora os limites da identidade e do poder. Esse autor aqui ganhou o Nobel de Literatura em 2008, então, né, bem importante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, sobre essa história aqui. E é a obra mais representativa do Marrocos moderno, explorando os tabus dessa sociedade, a busca pela verdade, máscaras sociais, enfim. Uma sinopse bem interessante, né? Achei assim, já puxou uma curiosidade aqui só por essa premissa. O próximo também é um país sede, que é o México. Eu acho que o Canadá também é um país sede, né? Mas enfim, temos aqui o México. E eu trago para representar o México o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. É um livro que volta e meia aparecem aqui nos comentários, o pessoal perguntando se eu já li, queriam saber minha opinião. Eu confesso que realismo mágico não é algo que me atrai muito, tanto que eu não li 100 Anos de Solidão ainda, né? E aqui a gente tem o pai do realismo mágico, que é essa obra do Juan Rulfo. Aqui a gente tem Juan Preciado viajando para Comala em busca de seu pai, Pedro Páramo, apenas para encontrar uma cidade fantasma habitada por vozes do passado que revelam a tirania do seu progenitor. Na estrutura desse livro não tem linha temporal exata e não há um narrador fixo. Rulfo nos leva a mergulhar e a nos dissolver no turbilhão dos sentimentos de todo um povoado em torno desse grande homem. Então, bem curioso também. E acho que traz bastante aí da cultura mexicana, né? Um livro bem representativo, traz alguns aspectos místicos também. Nosso próximo país tem vários nomes aí que poderiam aparecer, mas eu coloquei aqui um livro que eu quero muito, muito ler. E o país é a Noruega, e eu escolhi para colocar aqui na Noruega a Kristin Lavransdatter, da autora Sigrid Undset, que provavelmente eu falei tudo errado aqui, mas enfim. Essa daqui é uma trilogia sobre a vida de uma mulher na Noruega medieval, desde a infância e amores proibidos até a velhice e a busca espiritual. Olha isso, que coisa maravilhosa que deve ser. Uma trilogia que é um romance histórico meio que épico na Noruega medieval, né?
A trilogia inclui os volumes A Guirlanda, A Esposa e A Cruz. É considerado um clássico da literatura mundial e aborda temas como amor, fé, honra e o papel da mulher na sociedade medieval norueguesa. A autora também recebeu o Nobel de Literatura em 1928, então é um livro assim que eu tenho muita vontade de ler. Eu coloquei aqui para representar então a Noruega. Representando a seleção da Nova Zelândia, nós temos aqui um livro que vocês provavelmente já viram e não sabiam que era da Nova Zelândia, que é Êxtase e Outros Contos, da Catherine Mansfield. A Mansfield é neozelandesa, acho que é assim que fala, né? Neozelandesa. Uma coletânea de contos que capturam momentos fugazes de epifania e mudança psicológica com uma precisão e sensibilidade raras. É óbvio que a gente lê Epifania e lembra imediatamente de Clarice Lispector, que faz todo sentido, porque essa autora era adorada por Virginia Woolf, Clarice Lispector, Ana Cristina César e outras autoras. Então, a Mansfield é bem importante para outras grandes escritoras, uma referência para elas, então acho que ficou uma boa escolha também. Ainda não li, mas eu tenho interesse em ler esses contos. Parecem profundos, parecem bem modernos também, né, na concepção de literatura moderna, inclusive. Agora, para falar do Panamá, eu acho que esse livro foi um dos mais difíceis de achar alguma obra que pelo menos tivesse em português, ou enfim, tivesse uma relação mais profunda com o país. Então eu coloquei aqui uma antologia em espanhol, que é Mujeres Poetas, uma coleção de vozes femininas panamenhas que exploram temas como identidade, território, amor e a luta política no Istmo. Então, bem, né, ligada à pátria, ligada à identidade, então eu acredito que faça sentido estar aqui. E tem uma tradição lírica no Panamá, então eu acredito que tenha feito mais sentido colocar esse livro aqui. Eu até vi que tem um autor que é considerado mexicano, mas que nasceu no Panamá, só que aí as suas obras não se passam no Panamá, então eu considerei que não fazia muito sentido colocar aqui. Voltamos para a América Latina com Paraguai, e aqui a gente tem Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos, que foi lançado em 1974 no Paraguai e se tornou um clássico instantâneo. Essa é uma expressão péssima, né? Mas enfim, sendo traduzido rapidamente para mais de 20 idiomas. Até hoje é considerado o romance mais famoso e mais importante do país, sendo também uma das obras sobre ditaduras mais representativas da América Latina. Um monólogo labiríntico e histórico do ditador paraguaio Gaspar Rodrigues da França, que governou o país no século XIX de forma absoluta. Achei interessante, especialmente porque esse livro ganhou o Prêmio Cervantes em 1989, então, né, deve ser algo bem emblemático aí. Um livro que é um monólogo, né, bem curioso. Tem uma edição bem bonita para esse livro aqui no Brasil, acho que é da Carambaia também, se não me engano. A Carambaia tem essa tradição de trazer obras bem diferentes, né, obras um pouco fora da caixa, digamos, fora da curva. E para Portugal, para a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo, eu não poderia, né, trazer outro, senão o livro mais importante da língua portuguesa, apenas Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Aqui a gente tem a história de Vasco da Gama, né, que foi um grande navegador português antes de ser um time de futebol do Rio de Janeiro. E aqui, então, a gente tem esse período de expedições marítimas às Índias, inclusive expedições que chegaram ao Brasil, foi assim que o Brasil foi descoberto, apesar das pessoas não gostarem muito desse nome, mas enfim, esse é um dos livros mais importantes da literatura portuguesa, e eu diria da literatura luso-brasileira, porque nós brasileiros deveríamos aproveitar que nós lemos em português para ler isso aqui, que é Camões escrevendo, né? E os sonetos dele também são lindíssimos, enfim. Tem muito do que é clássico, do épico, aqui em Os Lusíadas. É um livro difícil, é um livro bem desafiador. Também tem um projeto de leitura aqui no canal, mas é um livro muito importante. E representativo também, né, de Portugal. A gente passa, então, para a República Democrática do Congo. E aqui eu acho que foi uma das minhas maiores dificuldades, porque o Congo, ele tem duas divisões, né, hoje em dia. Tem a República do Congo e a República Democrática do Congo, que é um país mais novo. E aí eu coloquei aqui um livro que eu tive certeza que foi escrito por alguém que nasceu na República Democrática do Congo, que é o Mudimbe, que é um grande estudioso, um intelectual, assim, da história. E ele traz, então, eu coloquei aqui na obra dele, que é A Ideia de África. A gente tem pela editora Vozes aqui no Brasil.
é uma obra de não ficção que analisa como o conceito de África foi construído pelo olhar europeu e como os africanos buscam descolonizar esse pensamento. Então é um livro mais acadêmico que eu trouxe para cá. Eu queria ter trazido algo mais literário, mas foi um pouquinho mais difícil aqui no caso da República Democrática do Congo. A maioria das pesquisas levavam a livros da República do Congo, né, e não desse país aqui. Na República Tcheca, eu trouxe apenas um dos maiores autores da língua alemã, que é Franz Kafka, nascido em Praga e que representa tanto dos vários conflitos que existiam no século XX nessa região, né, na República Tcheca, que hoje é a República Tcheca, mas ele nasce em Praga, ele é de família judia, tem pais judeus e ele fala alemão, escreve em alemão, enfim, tem vários conflitos que o próprio Kafka representa, e as suas obras também representam muitíssimo, né? Processo também é um livro bem labiríntico, um pouco mais complicado, que não é um livro completo, né? Então fica mais difícil também por conta disso. Enquanto que a Metamorfose é um textinho mais curto, bem fechadinho e que traz tantas interpretações. É um livro muito profundo, eu acho que representa muito bem não só essa ideia conflituosa que o próprio Kafka representa, como a própria modernidade buscando em si o sentido, buscando sentido nas coisas malucas que acontecem na vida. Então aqui a gente tem metáforas a muitas coisas, possíveis metáforas. Eu desenvolvi isso melhor um pouco no vídeo de resenha que eu fiz, mas é um livro essencial da literatura, né? Todo mundo precisa ler a Metamorfose. Estamos chegando no final desse vídeo e dessa lista, vamos lá. Para Senegal, eu coloquei Uma Carta Tão Longa, que é o primeiro livro da escritora senegalesa Mariama Ba. Uma Carta Tão Longa é um romance epistolar, faz todo sentido, visto o seu título, com características autobiográficas que tematiza a condição das mulheres muçulmanas no Senegal, através de uma carta que a viúva Ramatoulaye escreve para Aissatou, sua melhor amiga de infância que vive nos Estados Unidos. A carta, redigida inicialmente para noticiar a morte do marido e a indignação dela com o sistema de poligamia tradicional, também evidencia resquícios da colônia, a evolução dos processos políticos, pressões, enfim, também tem um contexto bem político aqui. Tem essa representação aí, né, esse diálogo entre a tradição desse país e questões religiosas e essa ideia de libertação feminina, digamos. Então, acho que representa bem o país. E o próximo também é um livro que eu já ouvi falar algumas vezes, eu não sei de onde que eu já vi esse livro, mas sempre que se fala da história da Suécia, parece que esse livro aparece, que é A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson, enfim, de Selma Lagerlöf, ou Lagerlöf, que é o nosso representante da Suécia, porque aqui a gente tem um menino travesso que é transformado em duende e viaja por toda a Suécia montado em um ganso selvagem, aprendendo sobre a natureza e a bondade. Esse livro aqui era originalmente um livro de geografia, para estudar geografia, só que ele acabou, né, sendo esse grande representante da Suécia, trazendo da história da Suécia, o folclore nórdico, e a autora também recebeu o Nobel de Literatura em 1909, então temos aqui o nosso representante sueco. E para a Suíça tem um nome aqui que me deixou muito curiosa, que é Robert Walser, enfim, cuja obra eu coloquei aqui como representante, Os Irmãos Tanner. Publicado originalmente em 1907, Os Irmãos Tanner inaugurou uma série de 3 romances que escreveram o nome desse escritor, então, na história da literatura em língua alemã. A coleção de admiradores declarados deste autor, apenas escutem essa lista, que inclui Franz Kafka, Thomas Mann, Walter Benjamin, Sebald, Susan Sontag e Coetzee, justamente o autor do primeiro livro aqui da nossa lista. Então, ele aparentemente era muito lido e prestigiado, só que aqui eu nunca tinha ouvido falar desse nome, não sei o que aconteceu. Mas enfim, aqui a história basicamente é um livro que tem alguns componentes autobiográficos e o livro acompanha a história do jovem Simon Tanner, que tem 4 irmãos e perambula por quartos alugados pelas ruas da cidade grande e pela paisagem campestre suíça. Muito interessante, tem uma questão de introspecção, de minimalismo, e só falando aí desses grandes escritores que amam esse autor, deve ter muita coisa boa aqui, né? Os últimos da nossa lista, vamos lá para Tunísia e seu A Estátua de Sal, de Albert Memmi. Aqui a gente tem um jovem tunisiano de origem judaica e berbere, tentando encontrar seu lugar em uma sociedade fragmentada pelo colonialismo francês e pelas tensões étnicas.
É obra fundamental sobre dualidade cultural da Tunísia, que representa um conflito de identidades em um país que é ponte entre a África e o Mediterrâneo. A gente tem tradução, eu acho que é um livro antigo que se acha em sebo, mas tem tradução aqui no Brasil. Para representar a Turquia, tem um nome que é já conhecido e já famoso, acho que algumas pessoas aqui já vão ter lido algo de Orhan Pamuk, e eu coloquei seu livro Meu Nome é Vermelho aqui para representar a Turquia. Estamos em Istambul no final do século XVI e para comemorar o primeiro milênio da fuga de Maomé para Meca, o sultão encomenda um livro de exaltação à riqueza do Império Otomano. Na tentativa de afirmar a superioridade do mundo islâmico, as imagens do livro deveriam ser feitas com técnicas de perspectiva da Itália renascentista. As intenções secretas do sultão logo dão margem a especulações, desencadeando intrigas e o assassinato de um artista que trabalhava no livro. Ao mesmo tempo, desenrola-se o caso de amor entre Negro, que volta a Istambul após 12 anos de ausência, e a bela Shekuri. Esse livro tem 19 narradores, entre eles um cachorro, um cadáver e o pigmento cuja cor dá nome ao livro, o pigmento da cor vermelha. Que coisa doida é essa? A história surpreende pela exuberância estilística que reflete o encontro de duas culturas. A Turquia é um país bem interessante, né? Tem muitas relíquias históricas de muitas culturas diferentes. Então a Turquia já tem todo esse peso. O Pamuk recebeu o Nobel de Literatura em 2006 e, pelo que eu vi, esse é o livro mais famoso dele, né? Meu Nome é Vermelho, pelo menos das minhas pesquisas. Últimas duas seleções da Copa do Mundo, finalmente chegando ao final dessa lista, temos o Uruguai com o seu interessantíssimo Os Desterrados de Horácio Quiroga. Observem isso daqui. É o livro mais importante do contista uruguaio, publicado inicialmente em 1926. Todos os contos reunidos se passam na selva de Misiones, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, nos primeiros anos do século XX. Seus personagens são migrantes europeus que fugiam da Primeira Guerra e que foram terminar seus dias nas então recém-descobertas ruínas das missões jesuíticas, próximas ao povoado de San Ignacio, às margens do imponente rio Paraná. Que interessante, né? Tem sobre a nossa cultura aqui também, porque esses homens vão interagir com moradores locais, com indígenas guaranis, com peões brasileiros, então é um livro bem latino-americano, eu acho, né? Trazendo várias culturas aí da América Latina, pela voz de um uruguaio, que é o Horácio Quiroga. E o último livro da nossa lista, a última seleção aqui escalada para a Copa do Mundo é o Uzbequistão. E sim, eu achei um livro do Uzbequistão. Não só isso, como eu achei um livro que eu fiquei com vontade de ler, só tem em inglês, que é do autor Hamid Ismailov. Pelo que eu vi, ele tem vários livros, então vamos torcer para que em algum momento a gente tenha a literatura de Uzbequistão aqui no Brasil. E eu escolhi A Dança dos Demônios para colocar aqui para vocês, que é um livro que se passa na União Soviética. O Uzbequistão fez parte da União Soviética, então tem esse lado cultural importante. Na véspera do Ano Novo de 1938, o escritor Abdullah Khoridri, enfim, é levado de sua casa pela polícia secreta soviética e jogado em uma prisão de Tashkent. Lá, para se distrair do tormento físico e psicológico, ele tenta reconstruir mentalmente o romance que estava escrevendo na época de sua prisão, baseado na trágica vida da rainha poeta uzbeque Oyhon, casada com 3 cães sucessivamente e vivendo como Abdullah agora vive, com a ameaça de execução pairando sobre ela. Então a gente tem um autor escrevendo um romance histórico de uma princesa uzbeque, mas que também foi preso, está na prisão agora e vai começar a misturar a ficção com realidade. Então achei muito, muito interessante. Fiquei com muita vontade de ler esse livro aqui, especialmente porque tem tanto a cultura própria uzbeque, né, do Uzbequistão, como essa questão da censura soviética, essas críticas políticas que o próprio autor vai deixar aqui nessa sua obra, né, trazendo essa rica tradição do local em que ele vive, que ele vivia no caso. Enfim, interessantíssimo. E assim fechamos as nossas 48 seleções da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham achado interessante essa lista, porque eu gostei demais de fazer e gostei muito de conhecer outros nomes, outras culturas por meio dessa lista. Muita coisa foi para minha lista de desejos a partir aqui de elaborar, né, de pesquisar bastante sobre esses livros. Então, me digam aí se vocês trocariam algum representante aqui dessa lista, se vocês também ficaram curiosos
com algum específico. Enfim, seria um projeto maravilhoso se alguém quiser fazer. 4 anos pela frente até a próxima Copa, tem aí 48 livros para vocês lerem, né? Enfim, espero que tenham gostado, então, desse vídeo. Se você gostou, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, que isso é muito importante. E até o próximo vídeo.